Segundo Samuel 21, os gibeonitas são vingados. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano, e Davi consultou o Senhor. E o Senhor respondeu: é por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus? E os filhos de Israel haviam jurado a eles, e Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós? E com que farei a expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: não queremos ter nem prata nem ouro de Saul, nem da sua casa. Tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vós disserdes, isto farei por vós. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel, que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-los-ei. O rei, porém, poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, os quais ela deu a Saul, Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, quem ela criou para Adriel, o filho de Barzilai, o meolatita, e ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no outeiro diante do Senhor, e eles caíram, todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. E Rispa, a filha de Aiá, tomou o pano de saco e o espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viessem sobre eles nem as aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes de Gileade, que os haviam roubado da praça de Bet-seã, onde os filisteus os haviam enforcado quando mataram Saul em Gilboa. E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E eles reuniram os ossos daqueles que foram enforcados. E os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim em Zela, no sepulcro de Quis, seu pai. E eles executaram tudo o que o rei ordenou. E depois disso rogaram ao Criador pela terra, gigantes mortos pelos homens de Davi. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel. E Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus. E Davi ficou fatigado. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia, Abissai, o filho de Zeruia, socorreu-o e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel. E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gobe. Então Sibecai, o Rusatita, matou Safe, o qual era dos filhos dos gigantes, e houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaré-Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E ainda houve uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 em número, e ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos.